No ano de 1884, o sol escaldante do recôncavo baiano castigava impiedosamente a terra vermelha e fértil da fazenda São Pedro, onde os vastos campos de cana-de-açúcar se estendiam como um oceano verdejante e infinito, ondulando ao vento quente que soprava do Atlântico próximo. A fazenda era um microcosmo do Império Brasileiro em declínio, um lugar onde a opulência dos senhores contrastava brutalmente com a miséria dos escravos. O ar estava sempre impregnado do cheiro doce e pegajoso da cana cortada, misturado ao suor salgado dos corpos exaustos e ao odor metálico do sangue que ocasionalmente manchava o solo após uma punição severa. Os escravos, descendentes de africanos arrancados de suas terras ancestrais, viviam em senzalas precárias feitas de taipa e palha, aglomeradas como feridas abertas no landscape da propriedade. Benedita, uma mulher de pele escura e reluzente como ébano polido, nascida nas profundezas daquela mesma senzala, há 30 anos, acordava todos os dias antes do amanhecer ao som estridente do sino de ferro que pendia da torre da casa grande. Seus olhos castanhos, profundos e marcados por cicatrizes invisíveis de sofrimento acumulado, refletiam uma mistura de resiliência e raiva contida. Filha de uma escrava angolana chamada Zefa, que fora trazida aos trancos e barrancos nos porões fétidos dos navios negreiros. Benedita crescera testemunhando horrores que moldaram sua alma como o ferro quente molda o metal. Sua mãe, Zefa, uma mulher forte e de voz grave, havia sido açoitada até a morte quando Benedita tinha apenas 10 anos. Tudo por ousar proteger uma criança, menos o irmão mais novo de Benedita, menos do chicote impiedoso do senhor anterior. O corpo de Zefa fora jogado em uma vala comum sem cerimônia, como se fosse lixo, e Benedita nunca mais encontrou o túmulo para chorar. Agora, Benedita era mãe ela própria, mas o destino cruel a separara de seu único filho, Joaquim, um menino de olhos curiosos e riso fácil, vendido há 2 anos para uma fazenda distante no interior de Pernambuco. O coronel Antônio de Oliveira, o atual dono da fazenda São Pedro, trocara o menino por uma dívida de jogo perdida em uma noite de bebedeira em Salvador. Benedita ainda se lembrava do dia, o choro desesperado de Joaquim enquanto era arrastado para a carroça, suas mãozinhas estendidas em vão para a mãe. "Mamãe, não me leva", gritara ele, e Benedita, acorrentada por ordens do capataz, só pôde assistir, o coração despedaçado em 1000 fragmentos. Desde então, ela carregava uma dor que a consumia por dentro, uma ferida aberta que não cicatrizava, alimentada pela impotência e pelo ódio crescente. A rotina diária na fazenda era um ciclo interminável de tormento físico e emocional, projetado para quebrar o espírito humano. Ao raiar do dia, Benedita se juntava aos outros escravos nos campos vastos, onde o sol nascente já queimava a pele exposta. Armados com enxadas enferrujadas e facões calejados, eles cortavam a cana, sob o olhar vigilante dos capatazes. Suas mãos, endurecidas por anos de trabalho forçado, sangravam frequentemente das farpas afiadas das plantas, e o suor escorria em rios, misturando-se à poeira vermelha, que grudava na pele como uma segunda camada. O capataz principal, Zé do Porrete, um homem corpulento de rosto marcado por varíola e temperamento sádico, patrulhava os campos montado em um cavalo baio, o chicote de couro cru, sempre pronto na mão direita. "Trabalha, negra preguiçosa, ou quer provar do meu remédio?", berrava ele, a voz rouca ecoando sobre o canavial. O chicote estalava no ar como um trovão, deixando listras vermelhas nas costas dos que ousavam pausar para respirar. Benedita já sentira seu veneno muitas vezes. As cicatrizes em suas costas eram um mapa de humilhações acumuladas após o meio-dia. Quando o sol atingia o zênite e o calor se tornava insuportável, Benedita era chamada para servir na casa grande, uma construção imponente de paredes brancas caiadas, telhado de telhas vermelhas e varandas amplas, adornadas com flores tropicais. Lá, ela atendia a Sinhá Eulália, esposa do coronel, uma mulher de uns 40 anos, rosto pálido e empoado, com olhos frios como gelo e um coração endurecido pela vida de privilégios. Eulália, descendente de uma família portuguesa decadente, tratava os escravos com desdém absoluto, como se fossem objetos inanimados. "Limpa isso direito, sua imunda, ou te mando pro tronco por uma semana", ameaçava ela enquanto Benedita, de joelhos no piso de madeira polida,
esfregava o chão com um pano gasto, inalando o cheiro azedo de suor misturado ao pó e ao perfume barato da sinhá. As tarefas incluíam lavar roupas finas importadas da Europa, preparar refeições elaboradas com ingredientes exóticos e até arrumar os cabelos da sinhá. Tudo sob o risco de punição por qualquer erro mínimo. Mas o pior de tudo era o próprio senhor, o coronel Antônio de Oliveira, um homem de 50 anos, bígode farto e grisalho, barriga proeminente de excessos e um temperamento explosivo que o tornava temido em todo o recôncavo. Ele via os escravos não como seres humanos, mas como propriedade pessoal, a ser usada e descartada ao bel prazer. Benedita, com sua beleza selvagem, menos cabelos negros cacheados, corpo esguio, moldado pelo trabalho árduo e olhos que pareciam carregar a profundidade do oceano, era alvo constante de sua luxúria predatória. Nas noites escuras, quando a lua se escondia atrás das nuvens, ele invadia a senzala como um ladrão, arrastando-a para o mato úmido atrás da fazenda. Lá, sob o véu da escuridão, ele a violava com brutalidade, deixando-a quebrada, não só no corpo mas na alma. Você é minha, Benedita, sempre será minha, até o dia em que eu cansar, sussurrava ele com voz rouca e alcoolizada, o hálito fedendo a cachaça. Benedita mordia os lábios até sangrar para não gritar, temendo acordar os outros e atrair mais punições. Cada encontro era uma morte lenta, uma erosão de sua dignidade. A família do coronel vivia imersa em um mundo de luxo e indiferença, alheia ao sofrimento que sustentava sua opulência. A sinhá Eulália organizava chás da tarde com vizinhas, de fazendas próximas, rindo de fofocas enquanto escravos, como Benedita, serviam doces e chá quente. Os dois filhos adolescentes, Pedro e Maria, de 17 e 15 anos respectivamente, eram espelhos da crueldade parental. Pedro, alto e forte, divertia-se, caçando escravos fugidios com cães treinados, tratando-os como caça. Maria, delicada e mimada, batia nas escravas por caprichos bobos, como um vestido mal passado. A filha caçula, Isabel, de apenas 8 anos, era talvez a única com um vislumbre de inocência, mas mesmo ela crescia absorvendo o veneno do sistema, chamando os escravos de meus pretinhos com um sorriso falso. Nas noites, ao redor de uma fogueira fraca na senzala, Benedita e seus companheiros de cativeiro trocavam histórias sussurradas, um fio tênue de esperança em meio ao desespero. João, o velho mucama de cabelos brancos, como algodão, que havia visto gerações passarem, falava dos tempos antigos dos quilombos, comunidades de escravos fugidos que resistiam nas matas densas. Eu lutei no quilombo do Urubuló pros lados. Éramos livres por um tempo, até os captus do mato nos caçarem, contava ele com voz trêmula, os olhos perdidos no fogo. Mas agora, com a lei do ventre livre de 1871, que declarava livres os filhos de escravas nascidos após aquela data, as esperanças eram tênues e distantes. A abolição vem. Mas quando? Quantos mais vão morrer antes dela chegar? Os brancos falam em liberdade, mas é só conversa para inglês ver, murmurava João, e os outros assentiam em silêncio. Benedita ouvia atentamente, o coração apertado, como um punho fechado, pensando incessantemente em Joaquim. Onde estaria ele agora? Sofrendo o mesmo destino? Ela sonhava com uma liberdade que parecia um mito, mas a realidade era crua. O poço da fazenda, um buraco profundo e sombrio escavado, na terra vermelha, de onde tiravam água fresca para a casa grande. O poço, com suas paredes úmidas e ecoantes, parecia um abismo infinito, pronto para engolir almas perdidas e guardar segredos eternos. À medida que o mês de junho avançava, o ar do recôncavo ficava carregado com o cheiro festivo das festas juninas, as celebrações em honra de São João, Santo Antônio e São Pedro. Fogos estalava no céu noturno das fazendas vizinhas, e o som de sanfonas e zabumbas ecoava ao longe. A véspera de São Pedro, dia 28 de junho, se aproximava rapidamente, e o coronel Antônio planejava uma grande celebração na fazenda São Pedro. Haveria quadrilhas dançadas ao ar livre, barracas com comidas típicas como canjica, pamonha e milho assado, barris de cachaça para os convidados brancos, e fogueiras altas que iluminariam a noite. Para os escravos, porém, era apenas mais um dia de trabalho exaustivo. Preparar o banquete, decorar o terreiro, servir até cair de cansaço, tudo sob ameaça de punição. Benedita sentia uma raiva profunda crescendo dentro dela.
como uma tempestade, se formando no horizonte tropical, com nuvens negras se acumulando. Cada chicotada recebida, cada violação sofrida nas mãos do Senhor, cada lágrima derramada por Joaquim, alimentava esse fogo interior. Um dia, isso acaba. Um dia, eu faço acabar, pensou ela uma tarde, enquanto buscava água no poço. Ubaldi desceu devagar pela corda gasta, e o som da água batendo nas paredes ecoou como um chamado. Olhando para o fundo escuro, onde a água refletia o céu alaranjado do entardecer, uma ideia começou a se formar em sua mente, devagar e insidiosa como um veneno se espalhando pelas veias. O poço, profundo o suficiente para esconder corpos, para apagar vestígios, para trazer justiça em um mundo injusto. Mas como executar tal plano? Quem a ajudaria? O risco era imenso. Descoberta significaria tortura e morte, mas a dor a tornava ousada, imprudente até. Enquanto o sol se punha atrás das colinas cobertas de mata atlântica, pintando o céu de tons de laranja e púrpura, Benedita retornava à cozinha da Cosagrande para ajudar nos preparativos iniciais da festa. O ar estava cheio do aroma de temperos menos alho, cebola, coentro menos misturado ao doce da rapadura derretida. Seus olhos encontraram os de outra escrava, Rita, uma mulher de 25 anos com cicatrizes frescas nas costas de uma punição recente. Rita, que também sofrera nas mãos do Senhor, sussurrou enquanto picavam legumes: Irmã, aguenta firme. Deus vê tudo o que acontece aqui. Benedita balançou a cabeça devagar, os lábios apertados em uma linha fina. Deus pode ver, Rita, mas sou eu quem vai agir. Não aguento mais esperar por milagres. A noite caiu sobre a fazenda como um manto negro, pontuada pelo canto dos grilos e pelo uivo distante de cães. Com ela, o plano de Benedita começou a tomar forma concreta em sua mente turbulenta. Não seria fácil. Demandaria astúcia e coragem. Mas a semente da vingança fora plantada, e o recôncavo baiano, com suas matas densas, rios caudalosos e histórias de resistência, seria o palco silencioso dessa transformação. Os dias que antecederam a véspera de São Pedro foram marcados por uma tensão palpável e opressiva na fazenda São Pedro, como se o ar úmido do recôncavo carregasse não só o cheiro da cana madura, mas também o peso de segredos não ditos e revoltas. O coronel Antônio de Oliveira andava agitado pelos corredores da Casa Grande, sua bengala de marfim batendo ritmadamente no piso de madeira, supervisionando pessoalmente os preparativos para a grande festa. Carroças rangentes chegavam diariamente, da cidade de Cachoeira, carregadas com barris de cachaça envelhecida, tecidos coloridos para bandeirinhas festivas que tremulariam ao vento, e caixas de fogos de artifício importados diretamente do Porto de Salvador, prometendo um espetáculo de luzes que iluminaria o céu noturno. A Casa Grande, com suas janelas amplas e cortinas de renda, brilhava à noite com o tremeluzir de velas de sebo e lanternas de papel, enquanto as senzalas, ao fundo, fediam a miséria acumulada, menos um contraste gritante que Benedita observava. Com olhos afiados, Benedita trabalhava sem cessar, o corpo dolorido de fadiga acumulada, mas sua mente estava longe dos campos e das tarefas mundanas, imersa em um turbilhão de planos meticulosos. Ela observava atentamente a família do Senhor, memorizando hábitos e fraquezas que poderiam ser exploradas. Pedro, o filho mais velho, um rapaz arrogante de 17 anos com cabelos loiros herdados da mãe e um sorriso sádico, passava as manhãs praticando tiro ao alvo com uma espingarda velha, às vezes mirando em pássaros, ou pior, em escravos distantes para treinar a pontaria. Ele se gabava de suas caçadas, contando histórias de escravos fugidios que capturara para diversão, entregando-os ao pai para punição pública. Maria, de 15 anos, era uma cópia mimada da mãe, com vestidos rodados e laços nos cabelos, passando o tempo bordando ou lendo romances franceses, mas interrompendo para bater nas escravas por qualquer motivo trivial, como uma mancha imaginária em seu sapato. A pequena Isabel, de 8 anos, corria pelo terreiro com bonecas de pano, inocente em aparência, mas já repetindo frases cruéis ouvidas dos pais. Como os pretos são preguiçosos por natureza, à noite, na senzala escura e abafada, onde o ar cheirava a filmo e suor seco, Benedita confidenciou seu plano audacioso a João e Rita, os únicos companheiros em quem depositava uma confiança forjada no sofrimento compartilhado. Acocorados ao redor de uma fogueira fraca de gravetos,
Com as sombras dançando em seus rostos marcados, ela sussurrou com voz firme: vou acabar com isso de uma vez. O poço vai levá-los todos, um por um, para onde ninguém mais os encontra. João, o velho sábio com rugas profundas como sulcos na terra, hesitou, coçando a barba branca. É loucura pura, menina. Sei te pagaram. É o tronco até a morte lenta, ou pior, a forca em praça pública. Pense no que aconteceu com o zumbi dos palmares. Resistiu, mas caiu. Mas Rita, com as cicatrizes frescas nas costas, ainda ardendo de uma surra recente por derrubar uma xícara, assentiu com determinação, os olhos brilhando à luz das chamas. Eu ajudo, Benedita. Melhor morrer lutando do que viver rastejando como vermes. Já perdi 2 filhos pro senhor, um vendido, outro morto de febre sem remédio. Juntos, os 3 traçaram um esquema com precisão, como conspiradores em uma revolução silenciosa. Benedita usaria ervas venenosas do mato, raízes de mandioca brava, forras do cipo, preto e outras plantas tóxicas que aprendera a identificar com a mãe na infância africana, para entorpecer a família durante o jantar festivo. O pó, moído finamente em um pilão escondido, causaria sonolência profunda, imitando o efeito de uma bebedeira excessiva. Depois, na calada da noite, quando a fazenda dormisse, eles os arrastariam um a um até o poço, empurrando-os para o abismo aquático. O coração de Benedita batia forte e irregular, uma mistura volátil de medo paralisante e determinação férrea que a impelia adiante. Ela se lembrava vividamente da mãe Zefa, morta aos 25 anos, após um parto forçado, ordenado pelo senhor anterior, para aumentar o plantel de escravos, e de Joaquim, seu menino de cachinhos pretos, arrancado de seus brocos aos 5 anos como se fosse uma mercadoria. Mamãe, eu juro pela tua alma que vou vingar nós todas, as mulheres quebradas dessa terra, pensou ela enquanto colhia as ervas em segredo no mato denso, atrás da fazenda, onde as árvores de imbuzeiro e jatobá formavam um dossel verde, que filtrava a luz do sol. O recôncavo pulsava com vida selvagem, o canto melodioso dos sabiás, o murmurinho constante do rio Cachoeira próximo, o zumbido de insetos menos, mas para Benedita, era um cenário de guerra declarada, onde cada folha e raiz era uma arma potencial. O capataz Zé do Porrete a flagrou uma vez saindo do mato, as mãos sujas de terra, e agarrou seu braço com força bruta. O que está fazendo aqui, negra? Colhendo veneno para me matar? Ele riu com deboche, o hálito fedendo a tabaco. Mas Benedita, controlando o pânico, mentiu com voz mansa. Só ervas para curar uma dor de barriga, senhor Zé. Nada mais. Ele a soltou, apertando seu braço até deixar marcas. Cuidado, hein? Não quero perder minha favorita para os bichos do mato. A náusea subiu em sua garganta como bile, mas ela forçou um sorriso subserviente, guardando a raiva, como combustível para o plano. No dia 27 de junho, a véspera de São Pedro finalmente chegou, trazendo consigo uma agitação febril à fazenda. O terreiro foi decorado com bandeirinhas multicoloridas tremulando ao vento quente, e o cheiro de lenha queimando se misturava ao de comidas juninas, sendo preparadas nas cozinhas externas. Os brancos, vizinhos fazendeiros, autoridades locais e famílias abastadas menos chegavam em charretes enfeitadas, rindo e conversando alto, enquanto os escravos, incluindo Benedita, circulavam incansavelmente com bandejas de quitutes, bolos de milho peido malak, quentão fumegante. Vestida com um trapo limpo mas gasto, Benedita servia com mãos trêmulas, adicionando disfarçadamente o pó das ervas aos copos e pratos da família do senhor. O coronel bebeu primeiro, erguendo um brinde. Que noite bendita! Viva São Pedro, padroeiro dos pescadores e dos justos! Eulália, Pedro, Maria e Isabel seguiram, saboreando as bebidas sem suspeitar do veneno sutil. À medida que a noite avançava, com danças de quadrilha ao som animado de sanfonas e zabumbas, eles começaram a se queixar de tontura e fadiga. Deve ser o calor desse inferno baiano, resmungou assim a Eulália, abanando-se com um leque. Timóteo, um por um, retiraram-se para os quartos frescos da casa grande, deixando o terreiro aos convidados que continuavam a folia. Benedita esperou na cozinha escura, o suor escorrendo pelo rosto, apesar da brisa noturna, o coração martelando, como um tambor de atabaque. Quando a casa finalmente silenciou, com apenas o eco distante de risos e música, ela sinalizou para João e Rita. Agiram com precisão cirúrgica. Primeiro,
O coronel Antônio, pesado e inerte em sua cama, roncando alto, com esforço conjunto. Arrastaram-no pelo corredor escuro, os pés descalços silenciosos no piso, até o quintal sombreado. O poço esperava, sua boca negra e circular aberta como uma sepultura eterna, a água lá embaixo refletindo estrelas frias, por todas as almas que você quebrou, Senhor, por minha mãe, por meu filho, por nós todos, murmurou Benedita com voz baixa e venenosa, empurrando-o com um último esforço. O corpo caiu com um splash abafado, ecoando levemente na noite. Eulália veio em seguida, gemendo debilmente em seu delírio. O que está acontecendo? Antes que pudesse gritar, foi silenciada pelo abismo. Os filhos foram mais difíceis. Pedro lutou fracamente, os músculos entorpecidos pelo veneno, murmurando maldições. Maria chorou baixinho, as lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. Isabel, a pequena, abriu os olhos inocentes no último momento. Tia Benedita, por quê? Mido. Aquilo quase quebrou o resolve de Benedita. Uma pontada de dúvida atravessando seu peito, como uma faca. Mas ela lembrou das crianças escravas vendidas como gado, das mães separadas para sempre. Porque o mundo de vocês é construído sobre o nosso sangue e lágrimas. Criança, desculpe, mas tem que ser assim. O poço engoliu todos eles, um após o outro, e a água voltou a ficar calma e plácida, como se nada tivesse perturbado sua superfície. Benedita tremia contra l'avalanche, as mãos sujas de terra úmida e lágrimas quentes correndo pelo rosto. Rita abraçou-o apertado, sussurrando: está feito, irmã. Agora fuja pras matas, pros quilombos que ainda restam. Mas Benedita sabia, no fundo de sua alma atormentada, que não havia fuga fácil no recôncavo. Os capitães do mato patrulhavam as estradas, e o cheiro de sangue atrairia caçadores como abutres. A aurora do dia de São Pedro, 29 de junho de 1884, despontou vermelha e ominosa sobre a fazenda. São Pedro, como se o céu tropical soubesse do sangue derramado na noite anterior e pintasse o horizonte em tons de advertência. Os primeiros raios de sol filtravam através das folhas das palmeiras, iluminando o terreiro ainda bagunçado com resquícios da festa. Bandeirinhas rasgadas pelo vento, cinzas de fogueiras extintas e garrafas vazias espalhadas como testemunhas. Mutas. Benedita acordou na senzala abafada, o corpo exausto e dolorido de uma noite sem sono verdadeiro, mas a alma experimentando um alívio fugaz, como um prisioneiro que quebra suas correntes por um instante. Os outros escravos sussurravam confusos ao seu redor, notando o silêncio incomum da casa grande, menos nenhum sino tocando para o trabalho matinal, nenhum grito do senhor ordenando o dia. O capataz Zé do Porrete, com olhos injetados de uma ressaca, brava, bateu na porta da casa grande cedo, sua voz grossa ecoando: senhor Antônio, a festa continua. Ou o quê? Cadê todo mundo? Mas apenas o silêncio respondeu, quebrado pelo canto matinal dos galos. Impaciente, ele invadiu a casa, chutando portas e chamando nomes, encontrando quartos vazios, camas desfeitas com lençóis amassados e um cheiro estranho de ervas no ar. O pânico se espalhou como fogo no canavial seco. Sumiram. Os patrões sumiram. Alguém viu eles? Os escravos foram convocados para uma busca frenética, vasculhando os campos, o mato e o rio próximo. Mas Benedita fingia surpresa e diligência, o coração acelerado sob o disfarce. Alguém, um escravo jovem, chamado Manuel, notou a terra remexida ao redor do poço, pegadas frescas na lama úmida. Zé do Porrete, desconfiado e furioso, mandou baixar um balde com uma lanterna amarrada. O horror emergiu das profundezas, corpos boiando na água escura e fria, inchados e pálidos, os rostos distorcidos em expressões de surpresa eterna. Gritos de terror ecoaram pela fazenda, misturando-se ao choro das mulheres e aos murmúrios dos homens. Assassinato. Foi os negros. Só pode ser. Acusações voaram como flechas, e os olhos suspeitos se voltaram imediatamente para Benedita, a escrava mais próxima da família, aquela que servira o jantar na noite fatídica. Ela não negou quando a arrastaram para o tronco de punição no centro do terreiro, amarrando seus pulsos e tornozelos com cordas grossas. Sob o sol impiedoso, Zé do Porrete ergueu o chicote. Confessa, sua diaba. Foi você. Benedita ergueu a cabeça orgulhosa, os olhos flamejantes. Sim, fui eu. Pelo que fizeram com minha mãe, com meu Joaquim,
com todos nós que sangramos nessa terra maldita. O chicote desceu com fúria, rasgando sua pele, fazendo o sangue escorrer em riachos vermelhos, mas ela não gritou, mordendo os lábios para counter a duel. Os outros escravos assistiam em um misto de medo paralisante e admiração secreta, alguns sussurrando preces africanas ancestrais. João e Rita foram pegos logo depois, confessando sob tortura brutal, unhas arrancadas, ferros quentes na pele, e a notícia se espalhou pelo recôncavo como um vendaval. De fazenda em fazenda, chegando até Salvador em poucas horas, autoridades coloniais, capitães da polícia e juízes de toga branca vieram de Cachoeira e da capital, montados em cavalos suados, interrogando todos. Benedita foi levada acorrentada em uma carroça fedorenta, os ferros cortando sua carne, para a cadeia úmida de Salvador, onde celas escuras cheiravam a mofo e desespero. Na prisão, dias viraram meses intermináveis, marcados por fome, ratos e o eco de gemidos de outros prisioneiros. Rumores de abolição pairavam no ar. Falava-se que a princesa Isabel, regente do império, assinaria a lei em 1888, libertando todos, mas para Benedita era tarde demais. Julgada em um tribunal lotado de brancos privilegiados, foi condenada à forca como monstra assassina. Os jornais sensacionalistas estampando sua história, com títulos como A Escrava Vingadora que afogou uma família inteira na véspera da execução. Sozinha em sua cela fria, Benedita sonhou com Joaquim, imaginando-o livre em algum quilombo distante, correndo pelos campos sem medo. Mamãe fez tudo por você, meu menino. Vive por nós, sussurrou para o vazio escuro. No cadafalso erguido na praça pública de Salvador, sob um céu nublado e uma multidão curiosa, com a corda áspera no pescoço, ela olhou para o horizonte do recôncavo ao longe. Agora, enfim, sou livre de verdade. O baque da forca ecoou como um trovão, silenciando a multidão por um instante. Seu corpo foi enterrado em uma vala anônima, mas sua história viveu nas senzalas, sussurrada como lenda de resistência, a Benedita que afogou o opressor no poço da vingança, inspirando os que viriam depois na luta pela liberdade. O poço da fazenda foi tampado com pedras pesadas, mas o eco de sua justiça permaneceu, reverberando nas águas subterrâneas da história baiana. Inscreva-se, inscrito, ative os sininhos das notificações, deixe o seu like, para que eu possa trazer mais conteúdo como este.